Eu sabia que algo estava terrivelmente errado com a economia mundial, pois a minha enorme experiência já havia testemunhado outros indícios de crise, como o que aconteceu em 2008. Os sinais estavam todos lá, se você soubesse onde olhar. Começou com a desaceleração na China, uma queda inesperada nos índices de produção industrial que foi recebida com otimismo irracional e injustificado. É só uma correção, diziam. Mas para mim, aquilo soava como o eco distante de um colapso iminente. Depois, vieram as taxas de juros negativas na Europa, uma resposta desesperada dos bancos centrais tentando manter as economias respirando. Era uma medida que só fazia sentido em um mundo já desequilibrado, e os mercados reagiram com euforia, sem perceber que estavam cavando suas próprias sepulturas. As bolhas estavam por toda parte, no mercado imobiliário, nas criptomoedas, em ações supervalorizadas por promessas vazias de inovação. E enquanto os indicadores tradicionais de risco, como o índice VIX e o spread entre títulos de dívida de diferentes prazos, davam seus primeiros alertas, meus colegas continuavam a festejar. Era como se estivéssemos no Titanic, navegando em direção ao iceberg, e ninguém queria ouvir sobre a água que já começava a inundar os porões. Tentei alertá-los, tentei avisar meus clientes. Mostrei gráficos, analisei tendências, desenhei cenários catastróficos baseados em fatos e números. Mas era como gritar em um túnel escuro, minha voz ecoando sem ser ouvida. Você está sendo pessimista, me disseram. O mercado vai se recuperar, repetiam, com um sorriso complacente. Quando os bancos começaram a restringir o crédito e os títulos soberanos de países desenvolvidos passaram a ser negociados com taxas de juros negativas, eu soube que o tempo estava se esgotando. As dívidas corporativas, acumuladas em níveis insustentáveis graças ao dinheiro barato, estavam prestes a explodir como bombas nucleares. Mas o mercado continuava a subir, alimentado por uma ilusão coletiva de invulnerabilidade. As sombras começaram a se alongar. Uma quebra aqui, um default ali, e o sistema bancário global começou a estalar. A liquidez secou quase da noite para o dia. O pânico começou a se espalhar, mas ainda assim, o verdadeiro colapso parecia uma impossibilidade para aqueles ao meu redor. O governo não vai deixar isso acontecer, diziam. Aquele mesmo Estado, que costumava atrapalhar a economia, agora parecia ser a tábua de salvação de todo o mercado financeiro. Mas desta vez, nem mesmo as impressoras de dinheiro dos bancos centrais poderiam impedir o inevitável. Eu sabia que era o fim quando os mercados abriram naquela fatídica manhã com quedas superiores a 20% em todos os índices, o que levou à imediata interrupção das operações mundo afora. Não havia mais compradores, só vendedores desesperados. As linhas telefônicas e aplicativos de mensagens explodiram em chamadas de clientes em pânico. Mas mesmo antes dos sistemas de comunicação colapsarem por causa da demanda excessiva, já era tarde demais. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Toda a minha carreira, toda a minha vida construída sobre números e previsões, desmoronava como um castelo de cartas. Quando a noite caiu, desliguei meus computadores, celulares e subi até a cobertura do prédio mais alto da cidade, onde ficava meu escritório. O vento soprava frio, trazendo com ele um silêncio sepulcral. O horizonte estava pintado com as luzes de uma cidade que ainda não compreendia o que estava por vir. A crise estava apenas começando, e eu sabia que as consequências seriam piores do que qualquer coisa que já havíamos visto. Olhei para o abismo que se estendia diante de mim, formado por concreto e escuridão, e senti um medo terrível do futuro. O que aconteceria depois? Uma nova Grande Depressão? Conflitos? A ruína de tudo o que conhecíamos. Não havia respostas, só o vazio. E ali, parado, senti um gigantesco choque de realidade com a minha insignificância, mesmo sendo um dos maiores corretores do planeta. Tantas vezes me disseram que os mercados eram racionais, que as crises eram apenas anomalias, mas a realidade é que o sistema era frágil, sustentado por uma fé cega no impossível. E agora, essa fé havia se esvaído, e tudo o que restava era a queda. Este canal se dedica a contar histórias de causar medo e fascínio, com temas que envolvem mistério e ficção científica. Por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no Histórias Assustadoras. Obrigado e até a próxima história.